A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos e amigos estão disponíveis e atentos para receber uma porção da palavra de Deus na sua vida. E eu quero ler juntamente com você o Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Existe uma busca muito grande das pessoas pela felicidade. E muitos procuram a felicidade em vários lugares. Procuram nas pessoas, outros procuram na sua profissão, outros procuram nas amizades, na família, de várias formas. E se vê hoje muitas pessoas infelizes, angustiadas, deprimidas e buscando sempre essa felicidade. E eu gostaria de falar com você neste momento a respeito, apresentar para você a receita bíblica para uma vida feliz e abençoada. Mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Interessante. Nós temos aqui 3 pontos interessantes que vai servir como ingredientes para que nós possamos ter a verdadeira felicidade. A primeira coisa é tomar as decisões certas. Guarde isso no seu coração. Quer ser feliz? Tome as decisões certas. A segunda coisa, priorize a palavra de Deus na sua vida. Ter prioridade a voz de Deus na sua vida. E a terceira coisa, caminhe na direção de Deus. Na Bíblia hebraica, o título do livro dos Salmos é Terrilim, que significa cântico de louvores. É uma coletânea de 150 cânticos, com uma variedade de temas. O Salmo vai falar de salvação, arrependimento, celebração, adoração, oração, lamento, felicidade e entre outros temas. Os Salmos trata-se de uma obra escrita por vários autores diferentes, que viveram em épocas e contextos totalmente diferentes. Davi foi quem escreveu o maior número dos Salmos. 63 no total Davi escreveu. Asaf escreveu 12. Os filhos de Corá escreveram 10.
Salomão escreveu 2 salmos. Remã e Etã escreveu 1 salmo. E Moisés escreveu também um salmo. O mais antigo é o Salmo 90, escrito por Moisés. É uma curiosidade aqui para nós. No antigo Israel, o saltério era dividido em 5 tomos, ou seja, em 5 livros. O primeiro livro do Salmo 1 até o Salmo 41. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89. O quarto vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o quinto vai do Salmo 107 ao Salmo 150. O cântico de abertura da coletânea de Salmo aborda exatamente esse tema: felicidade. Tomar decisões certas. Salmo 1, versículo de número 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado quer dizer feliz e abençoado. Propositalmente, o salmista ele começa o cântico do Salmo 1 já apontando o caminho para a felicidade. E o salmista vai deixar bem claro que essa bênção da felicidade ela está ao nosso alcance, mas para que nós possamos viver essa bênção, nós precisamos tomar as decisões acertadas em nossas vidas. A maior parte que uma pessoa amarga ao longo da sua vida tem a ver com as decisões erradas, com as decisões que foram tomadas erradas. Isso muitas vezes gera o desconforto, a falta de equilíbrio e para muitos até a vontade de viver. Na perspectiva bíblica, a felicidade está muito relacionada às escolhas que nós fazemos. E o salmista ele vai nos dar alguns conselhos para quem deseja tomar aquela decisão abençoada, aquela decisão que vai resultar em felicidade, em conquistas, em uma vida mais tranquila e melhor na presença de Deus. A primeira decisão é não ouvir conselhos errados. O versículo de número 1, a parte B do versículo 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, meus queridos, todos nós, de alguma forma, em certa medida, somos influenciados pelas pessoas pelas quais nós convivemos. E, geralmente os conselhos que nós recebemos são muito determinantes para ou o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E um bom conselho, ele tem o potencial de mudar o destino de uma pessoa. Em Provérbios 12, versículo 15, olha o que diz a palavra: o caminho do insensato parece-lhe bom aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Então a sabedoria bíblica ensina que os sábios são influenciados por bons conselhos. Por isso que a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. O sábio ele sempre vai procurar ouvir os bons conselhos, não aquilo que vai massagear o seu ego, aquilo que vai satisfazer a sua vontade, mas o sábio ele vai procurar compreender, ouvir, guardar e obedecer aquilo que glorifica a Deus. E é exatamente esse princípio da palavra de Deus que gera na vida de uma pessoa temente, obediente, através de um bom conselho, que é a palavra de Deus, porque alguém que tem princípios ou
tem intimidade com Deus, que vai gerar na vida da pessoa coisas boas, né? Resultados bons. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos assentar na mesa dos escarnecedores, aquelas pessoas que zombam de Deus, que não têm temor a Deus, que não obedecem e que levam a vida de qualquer maneira segundo a sua própria vontade. Então, como que nós vamos proteger a nossa mente dos maus conselhos? É ouvindo as pessoas certas, aquelas pessoas que verdadeiramente querem o nosso bem. Talvez a gente não vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir, mas o que é necessário ouvir para que a gente possa caminhar de uma forma abençoada na presença de Deus, feliz com Deus. A referência de um conselho será sempre o conselheiro. Se ele não é aquela pessoa que tem princípios, se ele não é aquela pessoa que teme a Deus, se ele não é aquela pessoa que anda na presença de Deus, que vive aquilo, muitas vezes, que ele está pregando, que ele está aconselhando, então não vale a pena você ouvir esse conselho, porque não vai te fazer bem. Então os conselhos, eles podem moldar o nosso pensamento e consequentemente a nossa vida. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 vai dizer, olha, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então o melhor conselho, a melhor fonte que nós temos para extrair verdades que possa moldar a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, isso aqui é o manual que nós temos para nos conduzir de uma forma sábia. É a bússola que orienta o nosso destino. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então a primeira decisão é não ouvir conselhos errados, não se assentar na roda dos escarnecedores. E a segunda decisão é evitar as companhias erradas. Não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, evitar más companhias ou companhias erradas. Nossa condição atual de vida, em grande medida, é o resultado das decisões que nós tomamos, dos conselhos que nós ouvimos e das pessoas que nos influenciam. Por isso que é importante termos pessoas que nos influenciem para o bem, para o que é certo. Em 1 Coríntios 15:33 diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então as escrituras sagradas, ela vai nos exortar a evitar o convívio com pessoas que possam nos influenciar negativamente. O que a Bíblia manda é nós orarmos por essas pessoas, não é nós desprezarmos, tratarmos mal, não. Mas nós temos que orar pelas pessoas para que elas se convertam. A Bíblia aí no Salmo 1 vai falar dos justos e dos ímpios. Então nós temos que orar por essas pessoas para que elas compreendam o plano que Deus tem para a vida delas e não nos deixarmos influenciar por elas de forma nenhuma. Nós devemos orar por essas pessoas. Quantas pessoas que já caminharam tão bem, que já andaram tão cheias de Deus, e por conta das más companhias, por conta da falta de vigilância, acabaram entrando pelo caminho errado, pelo caminho da confusão mental. Pessoas que estão confusas mentalmente, elas não sabem mais para onde ir, não sabem onde ficar, não sabem o que fazer. Outras acham que estão corretas, mas na verdade o melhor conselho que eu dou
para essas pessoas, que serve para mim, para todos nós, é: leia a Bíblia, procure a orientação do Espírito Santo de Deus, porque Ele é vivo, é poderoso para gerar na vida do homem a direção correta através da palavra de Deus, que é a luz que orienta o nosso destino. Portanto, a decisão mais sábia que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que alguém que quer estar no centro da vontade de Deus deve tomar é manter distância da roda dos escarnecedores, daqueles ambientes pesados, daquelas conversações ou conversas que não levam a nada, daquelas ideias contrárias à ideia de Deus. Então, Deus nos dá essa liberdade para a gente escolher o que nós quisermos. E esse poder de decidir nós temos. E a primeira receita para a felicidade é tomar a decisão certa, é andar no centro da vontade de Deus. Olha o que Jeremias vai falar para nós, o profeta Jeremias, no capítulo de número 15, versículo 17, diz: nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Então, às vezes, aparentemente, parece que você se torna uma pessoa solitária, mas não é. Dentro de você tem uma paz, porque a sua companhia é uma companhia maravilhosa, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é a intimidade com Deus, que são as pessoas que professam e têm esse mesmo desejo de agradar a Deus. Quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguma pessoa que já teve a sua vida prejudicada por causa de más companhias? Quantos não se sentem prejudicados? A segunda coisa que eu quero extrair desse texto para nosso fortalecimento espiritual, que nos torna pessoas felizes, é priorizar a palavra de Deus. O Salmo 1, versículo de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Palavra poderosa, que privilégio, que graça é quando nós temos esse prazer, quando nós temos essa vontade, quando nós temos essa intimidade. A Bíblia diz: medita na palavra de Deus de dia e de noite. Então, uma vida feliz requer uma cuidadosa disciplina de estudo e meditação nas Escrituras Sagradas. E nós devemos perceber a meditação, a leitura bíblica e a intimidade com a palavra de Deus como uma nutrição espiritual. Assim como nós todo dia precisamos nos alimentar pela manhã, temos o nosso lanche, temos o nosso almoço, temos o lanche da tarde e o jantar à noite. Isso vai trazer nutrientes para o nosso corpo, para ele ter força para desenvolver as suas responsabilidades. O corpo, a mente. Então, um corpo bem alimentado, bem nutrido, bem cuidado, ele produz melhor. Então, quando nós também nutrimos o nosso espírito, a nossa alma com a palavra de Deus, envolve todo o nosso ser, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, porque agora nós queremos ver aquilo que agrada a Deus, porque a Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons,
todo o nosso corpo terá luz. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio da palavra de Deus, você tem prazer de chegar na internet, de chegar numa roda de amigos, na família, e falar o quanto que Jesus é bom. Você não vai ouvir qualquer coisa, porque você sabe que de uma fonte não pode jorrar água doce ou salgada. Então o teu ouvido você vai ter prazer de ouvir coisas boas. Aquilo que é ruim, aquilo que é indecente, vai ferir a sua alma, porque a sua alma está cheia da presença de Deus. Nós devemos priorizar a palavra de Deus. Por isso que o Salmo vai dizer: medita na palavra de Deus de dia e de noite. Quer ser feliz? Tome decisão certa. Priorize a palavra de Deus na vida. Não é só lermos a Bíblia. Não é só ouvirmos pregações. Não é só estar no templo. Não. Mas é se alimentar da palavra. É ler a palavra. É mastigar a palavra. É remoer essa palavra. Pacientemente, cuidadosamente e aplicando em nossas vidas. Então, uma vida feliz é uma vida de disciplina. Em Jeremias 15:16 vai dizer: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Esse aqui foi o profeta Jeremias falando para nós. Então, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, eu as devorei, eu me alimentei. E aí eu pergunto para você: você tem priorizado a palavra de Deus? Estou perguntando que religião é a sua, que segmento é o seu. Não, é você ter intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. É você estudar a Bíblia, é você ler a Bíblia Sagrada. Tem pessoas que dificilmente pegam uma Bíblia para ler. Mas leia a Bíblia, você vai ver como traz uma fortaleza ao coração. Enquanto lemos e meditamos na palavra de Deus, somos abençoados e fortalecidos por esta palavra. Temos nela tudo o que nós necessitamos para o nosso viver diário, para uma vida feliz e abençoada na presença de Deus. Só que tem uma coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, que a decisão de priorizar a palavra de Deus requer algumas exigências. A primeira exigência é uma atitude de amor à palavra de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: antes o seu prazer está na lei do Senhor. A primeira exigência para a gente priorizar a palavra de Deus é esse amor pela palavra. Quando a palavra de Deus é priorizada em nossa vida, desenvolvemos naturalmente uma atitude de amor para com ela. Naturalmente, irmãos, não é nada forçado. É uma atitude de amor. Nós amamos a palavra. E o salmista, ele vai utilizar esse verbo meditar no tempo imperfeito, indicando uma prática constante, ou seja, uma meditação contínua. Todo dia você gosta, você medita, você lê continuamente, não se cansa. Então essa leitura não se torna aquela leitura ocasional, não, mas você desenvolve esse amor e você todo dia sente essa necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Passa a ser assim um ato prazeroso. Todos os dias, o servo de Deus, o homem de Deus, aquele que é temente a Deus, que ama a palavra de Deus, vai meditar na palavra de Deus. Por isso,
Salmo 19, versículo 8, vai dizer: os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria no coração. Irmãos, é tão glorioso você ler a Bíblia, você meditar na palavra de Deus, que há momentos que você está lendo ali, tão focado, tão envolvido com a leitura bíblica, que parece que tem horas que é como se você percebesse ou sentisse que as letras, elas saltitam e elas pulam dentro do seu coração. E traz assim um gozo, uma alegria, um prazer tão grande. Por isso que nós temos o prazer de falar para você e dizer para você que nós podemos ter felicidade mesmo em meio ao caos, porque nós temos a oportunidade de decidirmos escolher o que é melhor para nós, que é amar a palavra de Deus. Outra exigência, além de amar, é uma vida cheia da palavra. Por isso que ele vai dizer: na sua lei medita de dia e de noite. Vai se enchendo de dia e de noite, vai se enchendo da palavra. E a palavra de Deus deve preencher todas as áreas da nossa vida. Então, estar cheio da palavra, isso te leva a ser guiado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. E aqueles que são guiados pela palavra de Deus trilham o caminho da vida. E os que seguem os conselhos dos ímpios percorrem a vereda da destruição. Essa é a verdade. Quantas pessoas já entraram pela vereda da destruição por causa de um mau conselho, por causa de uma decisão errada, porque alguém ofereceu apenas um cigarro, porque alguém ofereceu apenas uma dose, porque alguém o convidou. É o poder da decisão. Você decidiu, mas quando você se enche da palavra de Deus, você tem na sua boca a palavra de poder para escolher o que é melhor para a sua vida. E a palavra de Deus é o manual para uma vida feliz e abençoada. Então, a Bíblia Sagrada é o manual para o homem. Na Bíblia Sagrada nós encontramos tudo o que é necessário para que nós possamos ser um bom filho, um bom esposo, para que você seja uma boa filha, uma boa esposa, um bom cidadão, uma pessoa de caráter, porque nós somos cheios de defeitos e nós nunca seremos perfeitos aqui, mas através da palavra, se enchendo da palavra, essa palavra ela molda o caráter, ela restaura a alma, ela fortalece a mente e o coração. E se o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. É através da palavra de Deus na nossa vida. Então ela nos protege, ela ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus é uma fonte de refrigério para a sua alma. É a alegria e a direção para a sua vida. Se você está se sentindo sem direção, se encha da palavra de Deus. Precisamos nos encher constantemente das verdades da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 97, diz assim: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite, louvado seja Deus. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem o hábito de, antes de tomar decisões, consultar a palavra de Deus? Consultar a direção de Deus através da sua intimidade com Deus, pela palavra, em oração? Responda para você mesmo. Porque quando se tem essa intimidade com a palavra, junto com a oração, você sabe ouvir a voz de Deus pela oração, pela súplica. Eu vi uma frase do J. Swindoll
que diz assim, que eu achei muito interessante: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Olha que verdade. Vamos para a terceira e último ponto, que diz assim, no versículo de número 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Caminhar na direção divina. A receita da felicidade pressupõe um caminhar alinhado ao compasso de Deus. Nenhuma pessoa alcança a felicidade plena longe dos propósitos do Senhor para a sua vida. O meu coração, o seu coração, tem que estar em sintonia com o coração de Deus. Precisamos amar o que Deus ama, estar aonde Deus deseja que nós estejamos, ouvir as pessoas que têm compromisso com Deus. Devemos permitir que a luz da sua palavra ilumine os nossos caminhos e dirija os nossos passos. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o certo é que aqueles que caminham na direção divina vão vivenciar algumas bênçãos. Que bênçãos serão essas? Primeira bênção: Deus te coloca no lugar certo. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Existe um lugar melhor para que uma árvore possa estar plantada? Plantada junto a um ribeiro de água. É um local de abundância de água. Isso vai propiciar para essa árvore uma desenvoltura de uma árvore mais viçosa e frutífera. E o salmista ele vai usar essa metáfora para descrever uma pessoa cuja vida está alinhada à vontade de Deus. Quando nós caminhamos no centro da vontade de Deus, somos levados ao lugar da bênção. Um dos principais benefícios de estar no lugar certo é desfrutar da nutrição proporcionada pelas águas da providência de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Salmo 37, versículo 34 diz assim: espera no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Olha que bênção. Está no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, tudo vai acontecer para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que tudo será flores, não. Vai ter dias negros, dias de tempestades, noites escuras, mas mesmo assim Deus estará providenciando livramento e bênção, porque você está no centro da vontade do Senhor. Outra bênção interessante, além de Deus colocar você no lugar certo, é que quando nós caminhamos na direção divina, Deus ele capacita o homem a cumprir os seus propósitos. O Salmo ainda vai dizer o seguinte: no devido tempo dá o seu fruto. Na receita da felicidade que o Salmo apresenta para nós, essa é a necessidade de um significado para a vida. Quando cumprimos o nosso propósito, encontramos um sentido para a nossa vida. O salmista vai desenvolver a metáfora de uma árvore frutífera, cujo propósito da sua existência é frutificar. E ele ensina que aqueles que caminham na direção de Deus sempre darão frutos.
Deus tem um propósito especial para tudo que Ele criou. Mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, os planos de Deus vão se concretizar. Ele, Deus, é quem te capacita para frutificar. As dificuldades não podem interromper o propósito divino na sua vida. Guarde isso no seu coração. Nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Porque é Deus quem nos capacita para frutificarmos e cumprirmos o propósito dele nas nossas vidas. Embora aqui muitos levantes, muitos obstáculos, muitas lutas, muitas dificuldades, talvez teu coração está angustiado, talvez você está vivendo uma turbulência espiritual na sua vida. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto santo. Todas as coisas, até essa dificuldade que você está passando, até essa luta que você está enfrentando, até esse perrengue que você está passando nesse momento, seja ele externo ou interno, tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto santo. Você já teve experiência de desfrutar de uma bênção especial por estar no lugar certo? Você já teve essa experiência? De repente você sente que naquele momento ali as coisas aconteceram de uma forma tão maravilhosa, porque você está no lugar certo, aonde Deus te colocou. Então eu quero concluir essa palavra com você neste momento. Um dos principais anseios do ser humano é a busca da felicidade. Ao longo da história, cientistas e pensadores deram o máximo de si para definir o que é felicidade e apontar o caminho para alcançá-la. No entanto, meus queridos, a receita da felicidade não está na sabedoria humana. É o Senhor, o sustentador da vida, o único capaz de dar sentido a ela. Só Deus pode apresentar o mapa que nos conduz para uma vida feliz e abençoada. Então guarde isso no seu coração. A receita da felicidade. Primeiro, tome decisões certas. Segundo, priorize a palavra de Deus. Terceiro, ande na direção divina. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus nos abençoe. Receba um abraço. Ficamos na bênção do Senhor. Que possamos a cada dia desfrutar da paz, da felicidade, que somente podemos encontrar a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Paz.